Seja bem-vindo ao canal Basileia Financeira, eu sou NJ Santos e o tema desse vídeo é: se eu fosse começar a investir hoje, o que eu faria? Acredito que todos vocês que já estão investindo há algum tempo na Bolsa de Valores, se fosse dada a vocês uma oportunidade para vocês regressarem no tempo, acredito que todos vocês também iriam fazer ou tomar algumas atitudes diferentes do que vocês tomaram. E comigo não é diferente. E a primeira coisa que eu faria, sem muitas delongas, eu pagaria todas as minhas dívidas. Sim. E por que eu pagaria primeiro todas as minhas dívidas? Se você é uma pessoa que tem acompanhado esse canal, você sabe que eu comecei a investir com R$100, depois ganhamos uma herança de R$18.000 e eu apliquei todos esses R$18.000 na Bolsa de Valores. Confesso para vocês, naquele ímpeto de querer investir, na ansiedade, eu nem olhei para a dívida, mas graças a Deus eu também não tinha dívidas brutais, mas tinha algumas dívidas. E por que eu faria diferente hoje? Pagaria primeiro as minhas dívidas e o que sobrasse eu investiria, porque não existe nenhum ativo na Bolsa de Valores que consiga superar os juros de uma dívida, e principalmente se essa dívida for feita no cartão de crédito. Aí mesmo, querido, por mais que você possa investir em boas ações, em bons fundos imobiliários, mas não adianta, os juros do cartão de crédito, ele é brutal. Então essa é a primeira coisa que eu faria se fosse me dada a oportunidade de começar a investir. Segunda, eu montaria uma reserva de emergência bruta. Por que eu digo isso? Queridos, quando você tem uma reserva de emergência, quando há um momento de crise, o que você faz? Você não pensa em ir lá e vender seus ativos da Bolsa de Valores. Você pensa em ir na sua reserva de emergência e você tomar uma parte dela ou toda ela e você sanar o problema. E depois você começa novamente montando a sua reserva de emergência. Eu não fiz isso, simplesmente eu peguei todos os R$18.000 e coloquei tudo na bolsa, fundos imobiliários e também ações. Mas por que eu fiz isso? Como eu falei já em alguns vídeos atrás, eu comecei a estudar, ouvindo algumas pessoas aí do mundo dos investimentos, e uma dessas pessoas falou o seguinte: você pode investir e ao mesmo tempo você montar a sua reserva de emergência. E eu te falo que é possível, sim, é possível. Eu não tenho ainda a minha reserva de emergência plenamente do jeito que eu quero, mas já estou chegando lá. Mas eu confesso para vocês que isso é muito difícil. Para quem não tem muito dinheiro, que é o nosso caso, é muito mais difícil, porque você está dividindo as forças. Se você pega R$1.000, você vai colocar 500 na reserva de emergência e vai comprar R$500 de ativos da bolsa. Então é muito mais difícil. Você e eu iremos demorar muito mais tempo para nós atingirmos os nossos objetivos. Eu já invisto tem 3 anos e eu ainda não consegui montar uma reserva de emergência do jeito que eu gostaria que ela estivesse. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu pegaria parte desses R$18.000 e aplicaria aí no CDB, no Tesouro Selic, deixaria ela bonitinha, a minha reserva de emergência, e o que sobrasse eu começaria a investir. Terceira coisa que eu faria se eu começasse a investir hoje, eu começaria pela renda fixa até eu conhecer o meu perfil investidor. Quando eu peguei esses R$18.000 e investi tudo, eu não tinha nem noção o que era um perfil investidor. É lógico que eu já tinha ouvido falar através dos vídeos do YouTube, mas confesso para vocês que eu não me aprofundei. Eu achava que que emocionalmente eu já estava preparado. Tanto é que num vídeo aí para trás eu expliquei que eu coloquei R$18.000. Depois de 4 ou 5 dias, eu abri para ver o valor lá na corretora de R$18.000. Tinha caído para
15 ou para 16, eu fiquei desesperado. Um fundo imobiliário, né, que hoje eu tenho ele novamente na carteira, o fundo ele não caiu, ele despencou. Eu fiquei desesperado com aquilo. Peguei, vendi aquele fundo, ou seja, vendi tomando prejuízo, porque comprei na alta e vendi na baixa. Agora, por qual motivo eu fiz isso? Porque eu não sabia do meu perfil investidor, não sabia. O meu perfil, ele é um moderado, né, para agressivo e tudo, tem coisas que eu não boto uma pimentinha na carteira, mas confesso para vocês que eu sou mais moderado, ou seja, eu sou mais conservador do que propriamente um agressivo. Então, se eu fosse começar hoje, eu começaria pela renda fixa, estudaria mais, identificaria o meu perfil investidor e depois investiria nas ações e também nos fundos imobiliários. Quarto ponto, eu não compraria muitos ativos. E por que eu estou te falando isso? Porque simplesmente com esses 18 mil reais eu comprei 11 ações e comprei 9 fundos imobiliários. Ou sendo, ao invés de eu diversificar, eu quase pulverizei a minha carteira. Sim, senhoras e senhores, eu quase pulverizei. E se fosse hoje, eu teria comprado no máximo, com esses 18 mil reais, eu teria comprado 5 fundos imobiliários e também 5 ações, no máximo. Por quê? Quando você pulveriza uma carteira, a sua rentabilidade ela vai ser muito pouquinha, por mais que algumas empresas elas possam estar indo muito bem, mas quando se trata de pagamento, ou seja, de dividend yield, você vai receber, né, pouco. Por quê? Porque você investiu um pingadinho em cada ação. Então é mais fácil você, né, a princípio, você ter poucos ativos, investir mais nesses ativos, robustecer esses ativos e quando você chegar, né, a X valor, aquilo que você estipulou, você pega e vai colocando outros ativos pouco a pouco. Então não faça como eu fiz, de botar, né, comprar 11 ações e 9 fundos imobiliários. Em quinto e último lugar, o que eu faria se eu começasse a investir hoje? Eu entraria com a estratégia bem clara para começar a investir. Confesso para vocês que eu fui no ímpeto, ou seja, eu fui mais na emoção do que na estratégia. Eu não pensei, né, assim, poxa, eu vou ter, né, uma porcentagem de X na carteira, vou ter outra porcentagem tal, olha esse ativo aqui, né, do setor perene, eu vou investir mais, esse daqui que é mais apimentado, vou investir tanto por cento, olha, eu vou também comprar, né, alguns ETFs lá fora. Eu simplesmente saí comprando igual um doido. Eu entrei mais pela emoção, não como a estratégia. Então, se você for começar hoje, como eu comecei, pare e pense, logicamente que você não vai ficar, né, 5 anos estudando, pensando, meditando, fazendo a estratégia perfeita. Até mesmo quando se trata de bolsa de valores, a coisa vai oscilando. E hoje você, né, ama muito uma empresa, ou seja, ela tem fundamentos, por isso está na sua carteira, mas daqui, né, 4, 5 meses ou 4, 5 anos, essa empresa ela pode perder aqueles fundamentos que você se apaixonou lá atrás. Então as estratégias elas vão mudando. Agora você começar a investir sem estratégia nenhuma, e isso é muito perigoso. E por que é muito perigoso? Senão você vai comprar ações e fundos e ativos pela emoção e não de forma estratégica. Então você precisa ter uma estratégia. Pare e pense aí, pegue um papel ou o seu notebook, seu tablet, monte lá, né, um desenhozinho e fala, não, vou botar, né, 50% em fundos imobiliários, né, 30% vou colocar em ações, 5% vou colocar em ETFs, Bitcoin. Então faz direitinho, pense. E outra questão também, a sua carteira ela é previdenciária, a sua carteira ela tem qual objetivo? É para ganhar apenas dividend yield? Ou a sua carteira ela é para médio ou para longo prazo? De repente você está investindo na bolsa de valores
valores, porque o seu sonho daqui a 15 ou 20 anos é comprar, né, uma fazenda, comprar a casa dos seus sonhos. Então, daqui a 15, 20 anos, você irá vender tudo isso e irá realizar o seu sonho. Então, pare, tenha uma estratégia bem clara antes de vocês começarem a investir na bolsa. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito essas 5 coisas aqui e acredito que esse vídeo ele vai te ajudar. Você que vai começar a investir, então assista com calma e pare, pense, pondere. Eu tenho a plena certeza, você que chegou a essa altura do vídeo, eu gostaria que você escrevesse agora assim, ó, não cometa o erro que o NJ cometeu. Se você não cometer esses erros, acredito que vocês irão começar infinitamente melhor do que eu comecei. Então, eu vou ficando por aqui, minha base. Peço para vocês aquele favor, se inscrevam nesse canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, tá bom? Então, eu fui. Um abraço.